Quero compartilhar com você nesse vídeo uma breve reflexão a respeito de missões e evangelismo. Quero ler com os irmãos aqui no Evangelho, escrito por João, no seu capítulo de número 4, versículo 35, que escrito está: Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Meus irmãos, todos nós já ouvimos, já falamos, já refletimos e também temos de fato consciência a respeito da responsabilidade missionária. Sabemos nós que essa mesma foi otorgada à igreja por intermédio ou por meio de Jesus Cristo. Quando lemos Marcos capítulo 15, versículo 16, Jesus disse: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Nós vamos ver também essa ordenança no evangelho escrito por Mateus, no capítulo 28, a partir do versículo 18 e 19. Nós vamos também achar declarações e a responsabilidade sobre o ombro daqueles que seguem a Cristo, que é pregar, ensinar e batizar. Todavia, nós temos também nas epístolas e muitas outras partes da Bíblia trazendo a responsabilidade da evangelização. Aqui nesta feita, eu quero convidar os irmãos a pensar comigo a respeito disso. Sabemos que vivemos uma geração onde a ocupação da mesma não estão voltado tanto para a obra de Deus como deveria. Não sei qual a razão, pode ser que não se enxergam mais que pregar ou evangelizar ou trabalhar no serviço para a igreja está coligado a trabalhar para Cristo. Então muitos estão desassociando, quem sabe, até de uma forma inconsciente. Todavia, nós temos essa responsabilidade de entender que a evangelização e a obra missionária é uma missão outorgada para a igreja. É uma responsabilidade do salvo, não de parte ou parte da igreja, mas de toda a igreja. Então vem comigo aí no texto de João 4,35, nos ensina algumas verdades sobre a importância de termos a visão concernente às almas perdidas. A primeira coisa, eu quero voltar um pouquinho no versículo 34, quando Jesus disse assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Jesus estava aqui com fome, mas ele tinha algo mais urgente para fazer do que alimentar. Seu propósito era da água da vida à mulher samaritana. Precisamos, meu querido, ter uma urgência a Jesus. Precisamos entender que fazer missões é uma urgência. E eu observo que às vezes a pessoa, nós, no modo geral, ficamos um pouco aquém sobre essa responsabilidade. Até podemos dizer que o que nos impede de evangelizar não é tanto a falta de método, estrutura, de maneira nenhuma, mas a falta de paixão. Jesus, então, ele tinha uma prioridade. Não que comer não é importante, é que nem a própria mulher samaritana, quando ela deixa o seu cântaro e vai até a sua aldeia falar o que ouviu, isso a respeito de Jesus, ela deixou o cântaro, mas não deixou a mensagem. Então tem muitas pessoas fazendo ao contrário, deixando Cristo e levando o cântaro. Por que será? Será que quando a mulher deixou o cântaro com a água, pode ser que o cântaro já estava cheio? Será que a água deixou de ser importante? Obviamente que não, mas para aquela circunstância ela entendeu qual era a sua prioridade, ou que era de fato a grande necessidade. Muito mais do que a água que ela tomaria, voltaria a ter sede, era anunciar aquela água que a alma dela tinha experimentado. Então missões fala de urgência. Eu não posso deixar para depois, eu não posso deixar para amanhã, porque senão agora quando? Deixa para outro. Espera aí, se não for você, é quem? Não é verdade? Outro sim. Muitas vezes, nós ouvimos a palavra de Deus, frequentamos escolas bíblicas dominicais de anos e anos, até participamos de congressos, de treinamentos, de agências missionárias, mas na prática,
às vezes nós não temos coragem de atravessar a rua para falar de Jesus. Querido, missões é uma urgência. Outro sim, precisamos entender também que é necessário ter visão. Jesus então ele fala no versículo 35, levantai vossos olhos e vedes, os campos já estão prontos para a colheita. O que ele nos ensina? Precisamos ter visão que o homem sem Cristo está perdido. Precisamos ter essa visão, essa certeza que o homem sem Cristo está perdido. Não achar que é normal, não conformar em ver pessoas andando sem um norte, andando sem salvação, como diz alguns, passos largos para o inferno. Lembro de Paulo lá em Atenas, ele ficou inconformado com aquilo que ele presenciou. Homens e mulheres entregues à idolatria, entregues a toda sorte de misticismo. Ele ficou inconformado, ele estava esperando Silas e Timóteo, mas ele não deu para ficar de braço cruzado. Ele esperou, mas esperou pregando. Não espere outro, comece a fazer você. Começamos nós a fazermos o que deve ser feito. Outro sim, precisamos ter visão, acredito que a oportunidade não aproveitada hoje pode ser portas fechadas amanhã. Precisamos também ter a visão de que na mesma medida de que a igreja evangélica patina no conceito da evangelização, na sua missão, cresce de uma forma assustadora um evangelho heterodoxo, por que não dizer cresce as heresias e cresce também a corrupção. Na medida que a igreja recua e não avança com a palavra que liberta, com a palavra que salva, o oposto começa a surgir. O oposto começa a ter lugar e começa a ganhar terreno, certo? E precisamos também compreender, outro ponto importantíssimo, que o evangelho, nós precisamos em relação à obra evangelística, à obra missionária, compreendermos o nosso compromisso, certo? Porque os campos já estão prontos para a colheita, isto é, um campo maduro para a ceifa exige que do agricultor o compromisso de uma ação imediata. A evangelização é uma ordem e não uma opção. É um mandamento e não uma recomendação. A evangelização só pode ser feita, querido, pela igreja. Não tem uma instituição na terra que tenha essa autonomia, e nem espiritual. Mas a igreja foi revestida de poder e autoridade para cumprir o ID de Jesus. Outro sim, a igreja é o método de Deus. Se a igreja falhar, Deus não tem outro método. Se o ímpio morrer na sua impiedade, Deus cobrará de nós o seu sangue, porque ele outorgou a igreja. Então, vivemos a dispensação da igreja. Antes da igreja, Deus tinha um método. Hoje, com a igreja, Deus não é preso a esse método. Mas a Bíblia vai dizer assim, o Espírito e a noiva diz vem. A Bíblia vai dizer assim, fique em Jerusalém, tem que todo seja revestido de poder. Para quê? Para que vocês preguem. Né? Atos 1:8 fala assim, recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis minha testemunha. O próprio Cristo reflete isso também para a igreja, através do seu ministério. Quando lê Isaías, fala, Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para pregar, para libertar. Então, é uma responsabilidade outorgada e dada à igreja do Senhor Jesus. Então, a evangelização também, queridos, ela não pode esperar. Certo? Ela não pode esperar, certo? Se não ganharmos para Cristo essa geração, nessa geração teremos fracassado. Que Deus abra nossos olhos, que Deus abra nossa visão. Olha o exemplo da igreja de Laodiceia, entendeu? Que venhamos ter essa visão espiritual, não limitarmos em quatro paredes. E lembrando nós que a evangelização, ela tem a ver com o propósito de Deus. E o propósito de Deus é o evangelho todo pregado por toda a igreja em todo o mundo e para todas as criaturas. Por que não dizer que a visão de Deus é o mundo todo e o método de Deus ainda é
a igreja toda. O tempo de Deus é agora. O tempo de Deus é agora. Podemos afirmar que a evangelização é uma tarefa imperativa, intransferível. A evangelização, meus queridos, é uma tarefa inacabada e também de consequências eternas. Então, nos revistamos da nossa responsabilidade e, debaixo da graça, do poder de Deus, ganhamos vida para Cristo, pois a Bíblia diz que quem ganha alma, sábio é. Deus abençoe.